Alô, irmãos de Ideal Espírita, nós que nos encontramos aqui pela primeira vez, eu pelo menos pela primeira vez, fazendo estudo para os nossos irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, com o meu coração com muita vontade, muito amor, muita satisfação. Mando vibrações amorosas da nossa instituição Tereza de Jesus a todos vocês, e estou aqui para desempenhar essa tarefa importante de falar o que é o Espiritismo, que é muito importante para todos nós. Para começar, irmãos, farei primeiro a leitura da página e depois a prece. A página busquei do livro Fonte Viva, do nosso querido Chico Xavier, pelo benfeitor Emmanuel, o Espírito Emmanuel. A página 121, busquemos a luz. Busquemos a luz. Toda criatura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Está em Paulo, segundo aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indaga de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Concede-lhes a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque compreende a perceber nela o selo da autoridade que orienta a luta humana. O dinheiro é uma representação do poder adquisitivo do governo temporal e que tu submete. Por isso, não discute a origem, respeitando, aproveitando na altura das possibilidades em que se apresentam. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir? Sejam elas subscritas em suas exposições por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperemos dela em nós, ao redor de nós. Toda página consoladora é instrutiva, é dádiva do alto. Não importa que o pensamento nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossas afeições ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com quem adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos dos teus adversários maior, mas não deixa de ser uma bênção para garantir da tua sustentação pelo valor que te reveste. Assim também a mensagem de qualquer procedência que nos induz ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque usando-a em nossa alma, em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia do nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontrem, e a treva não nos alcançará. Querido Pai Celestial, nós que nos encontramos nesse momento, buscamos a sua fonte divina de recursos inimagináveis para nos abençoar nesse momento, nesse trabalho em que temos a responsabilidade, Senhor, de conversar um pouco sobre o que é o Espiritismo, pedindo a bênção do alto, pedindo a bênção do seu governador planetário Jesus Cristo, e que do seu coração misericordioso e bondoso possam nos auxiliar, possam nos inspirar, possam ajudar-nos a errar menos e acertar um pouco mais no sentido do aprendizado, no sentido do bem, no sentido da evolução. Pedimos, Senhor, bênção também para toda a comunidade espiritual que está aqui, que nos auxilie a cada casa, a cada instituição espírita, a cada instituição também não espírita, porque elas também levam a sua mensagem de alguma forma. Queríamos, Senhor Jesus, também elevar o nosso pensamento
manter a nossa corrente para todos os irmãos que estão passando profundas dificuldades diante dessa pandemia. Que eles possam vencer o medo, que eles possam vencer a incerteza, que eles possam pensar em Deus, confiar em Deus como nós procuramos confiar em Deus, estimulando o Senhor, os cientistas, estimulando os trabalhadores da saúde, os trabalhadores das funções essenciais, estimulando a parte boa que nós sabemos que tem de cada irmão que é responsável pela governança do nosso país, dos nossos estados e municípios e das outras nações. Que possamos pensar no bem do próximo, no bem comum. E nesse momento, Senhor, te peço bênção para esse momento, para que nós possamos realizar um estudo que satisfaça o coração de todos os nossos irmãos. Obrigado, que assim seja. Bom, meus amigos, o que é o Espiritismo, vamos dizer assim, que é também um livro do Allan Kardec, em que ele teve a preocupação de explicar para todos nós, né, para os seus contemporâneos, e ficou até nós, como é que ele pensava, o que ele dizia a respeito do que é o Espiritismo. E nós, que estamos na fileira espírita, né, ou seja, nas atividades do Espiritismo, às vezes a gente se pergunta, ou algumas pessoas perguntam, o que seria o Espiritismo? A gente já se pergunta, o que é o Espiritismo? Né? Porque a nossa religião, vamos dizer assim, né, a nossa crença, ela é bastante diferente das crenças tradicionais. A forma, a maneira como nós pensamos, os elementos que são envolvidos, os conhecimentos que são abordados, tudo que é relacionado com as questões espirituais, etc., ela é, assim que digamos, bastante incomum se nós compararmos com o pensamento religioso tradicional. E Allan Kardec, como um grande mestre do seu tempo, um espírito evoluído que acreditamos, ele sabia que daria essas indagações. E o mestre de Lyon, ele nos trouxe os fundamentos para que a gente pudesse entender o que é o Espiritismo. Então vamos lá. Primeiro, eu gosto de estabelecer um conceito geral. E o conceito geral, né, o que é o Espiritismo? O que é isso? Né? O que a gente está pensando sobre isso? Como é que essa ideia ela preenche na nossa cabeça? Como é que essa ideia toma forma na nossa cabeça? E aí eu passo da seguinte questão, né? Conceito. O que é conceito? O que é isso? Aí eu fui buscar no dicionário, e o dicionário disse o seguinte: é aquilo que a mente concebe ou entende, uma ideia ou noção representada, geral ou abstrata, de uma realidade. É uma ideia genérica formada na mente, ou seja, não é algo substancial, não é como o copo que nós estamos vendo aqui. O conceito é aquilo que a gente primeiro elabora na mente. A gente usa todos os recursos possíveis para a gente definir com os elementos que nós conhecemos aquela coisa que nós queremos dar uma ideia. Nós queremos dizer o que é aquilo. Então isso seria o conceito. Conceito geral do Espiritismo. Aí entra a questão lá objetivamente direta de Allan Kardec, que está no livro o que é o Espiritismo. Ele fala o seguinte: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, como filosofia. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se assim defini-la. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Está em Allan Kardec, aí no livro que é o Espiritismo. Então vamos lá, voltando à questão. Primeiro, que Allan Kardec ele vai observar
que o Espiritismo ele foi constituído todo dando de uma metodologia da ciência. Ele usou métodos da ciência para desvendar o fenômeno que apresentava na sua frente. Então ele usou os recursos daqui, como por exemplo o recurso da observação. Nós sabemos que ele ia para as reuniões mediúnicas e o mais que ele fazia era anotações, observações, questionamentos sobre o que estava acontecendo. É uma doutrina, e ele compreendeu também que era uma doutrina filosófica, porque trazia subsídio para a atividade do pensar. E aí fala, como ciência prática, ele consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Ou seja, ele tratava a questão da ciência que ele podia interagir com esses espíritos, ele podia interagir com essas inteligências. Não é como você vai analisar uma pedra em que você interage com a pedra, você observa a pedra, mas a pedra não interage com você na mesma correspondência. Ela só está ali na sua existência concreta da realidade objetiva, apenas isso. Mas os espíritos não. Os espíritos são seres pensantes, como nós, né? Nós sabemos o que somos nós. E aí eles estabeleceram uma relação, ou seja, uma conversa, troca de informações, de um lado de cá, do outro de lá. E isso é que dá que dá o arcabouço, dá a formatação da ideia da ciência aí que Allan Kardec está colocando. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessa relação. Ou seja, ele compreendeu que na prática das suas relações com os espíritos, né, na sua investigação com os espíritos, havia também consequências morais. Havia crenças do bem e do mal, do certo, do errado, de leis e coisas contra as leis, etc. Então ele viu que isso decorria de consequências. Ele observou, por exemplo, que os espíritos que se comportaram na Terra encarnado de uma maneira, tiveram a sua realidade espiritual de uma determinada forma. E espíritos que encararam a sua vida, vida material de uma outra forma, tiveram realidades espirituais distintas daquela ali. Então isso ele pôde perceber que havia uma consequência moral. Ele despertou para essa questão. Tá? E aí ele faz essa definição, que para mim assim, é a definição só de mestre mesmo, e ele diz: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, ou seja, ele trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos. Então, ou seja, o Espiritismo é uma doutrina, e no lado dela como ciência, ela vai saber da natureza do espírito. O que é o espírito? Que elemento é esse? Que força é essa? Né? Como diria nas nossas palavras do nosso tempo hoje, que coisa é essa aí? O que é isso? Né? Ele vai investigar essa questão. E a outra origem, da onde veio? Quem os criou? Quem é que deu essa forma? Da onde vem essa inteligência? Por que está aqui? Né? Aí ele vai buscar a questão da origem e da sua destinação. Olha que legal. Para onde vai? O que vai ser depois? Qual é a direção? Você é algo X, veio de tal lugar e você está indo para um outro lugar, uma outra situação, uma outra realidade. É isso que Allan Kardec ele começa a falar sobre o Espiritismo, né? Um lado como ciência. E das suas, aí que vai depois das outras questões que nós vamos abordar aqui, das suas relações com o mundo corporal. Aí ele que é a doutrina espírita, além de falar de espírito, do mundo espiritual, etc., essa coisa toda. A doutrina espírita não é uma fonte de reportagem apenas, uma reportagem fica apenas comentando o que eles falam que é o mundo espiritual. Não é só isso. Ele fala da relação desse mundo espiritual
dessa realidade espiritual, dessa natureza espiritual, dessa origem espiritual, dessa destinação espiritual com o mundo corporal, ou seja, com o mundo material. Em outras palavras, ele está perguntando assim, o que nós aqui do mundo material temos a ver com esse mundo espiritual? Qual é a relação? O que vem de cá e o que daqui vem de lá? Qual é? Quem influencia quem? É de lá para cá, daqui para lá, é os dois ao mesmo tempo, etc. É isso que Allan Kardec ele começa a colocar. Me lembrando bem que é sempre, vai estar sempre no meio disso aí, uma questão ética, né? Uma questão das consequências morais, que é onde a religião espírita vai navegar. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Ok, irmãos? Continuando. Aí, dentro da parte das implicações do espiritismo, por exemplo, se ele é uma doutrina, né? Se ele é uma doutrina científica, filosófica e também religiosa, se ele tem implicações no comportamento, se ele fala do comportamento, se ele influencia o nosso comportamento, então o espiritismo tem implicações sobre isso. E aí, no livro Universo e Vida do Espírito Áureo, ele comenta assim de uma forma muito interessante mesmo. Eu até chamaria atenção para vocês para pensar, para refletir no que ele diz. Ele fala, o espiritismo não tem o caráter isolado de uma filosofia. Então aquele que diz assim, o espiritismo é uma filosofia e ponto. Não. Ele não é uma filosofia isolada. Ele não tem nem como ser uma filosofia isolada. Quem o tenta não consegue de fato. Apenas você vai ter que fechar o livro, deixar para lá e esquecer tudo. Porque não tem as suas correlações com outros ramos do conhecimento, com as outras coisas, é assim, diria, umbilical. Não tem como tirar, né? Não tem como separar. Mas vamos continuar aqui que ele está falando aqui. O espiritismo não tem um caráter isolado de uma filosofia, de uma ciência ou de uma religião. Perfeito. Ou seja, não se dá para ver o espiritismo apenas como filosofia. Não dá para ver o espiritismo apenas como ciência. E não dá para ver o espiritismo apenas como religião. Não dá para ver essas coisas separadas. Elas estão sempre juntas. Uma gravitando na outra, inseparáveis. Uma da sustentação na sua ideia, na sua existência, na sua compreensão, né, no valor dela, né, para a gente entender como é que é o espiritismo, irmãos, a gente só pode conseguir entender com esses três elementos trabalhando junto. Eu até concordo que determinado assunto ele tem uma ascendência maior para a religião. Determinado outros assuntos ou prática, ele tem uma tendência maior para a ciência. E outras questões ele tem uma tendência maior para a filosofia. Mas nunca de caráter isolado. Nunca sozinho. Nunca que você pode cortar, fazer um trechinho aqui, pedacinho e colocar. Né? Fica aparecendo essas coisas que às vezes a gente encontra na internet, né? E hoje a gente encontra muita coisa na internet, algumas tendências espiritualistas, no qual os espíritos nos ensinam a respeitar. Mas quando a gente vai observar, a gente vai analisar, a gente vê que esses grupos eles fazem recorte, né? Eles fazem recorte dentro da doutrina espírita, das revelações espíritas, e só usa aquele recorte fechadinho ali, só aquele cantinho ali que interessa a ele. Né? Eles trabalham dessa maneira. Ora, nós espíritas não pensamos dessa maneira, não atuamos dessa maneira, não trabalhamos dessa maneira. Nós temos que trabalhar da forma em conjunto. Eu ouço muita gente dizer assim, eu gosto mais do aspecto religioso, eu gosto mais do aspecto científico, eu gosto mais do aspecto filosófico. Bom, isso aí é a natureza da evolução de cada um, das experiências de cada um, etc. Eu só digo o seguinte, e eles concordam, não dá para você tratar separadamente. Vai chegar uma hora que você vai esbarrar nos outros dois e vai ter que tratar junto os outros dois. Não é? Correto?
Vamos lá. Então ele continua aqui dizendo aqui: simultaneamente revelação divina e obra de cooperação dos espíritos humanos. Eu acho isso brilhante, brilhante, brilhante. Como é que se deu a doutrina espírita? Como é que se deu a revelação espírita? Ela se deu de uma vontade do nosso Pai Criador, dessa força divina, mas essa vontade, ela só tomou corpo, ela só se corporificou, ela só se materializou com as mãos operosas dos espíritos. Os espíritos que vieram a dar cumprimento da vontade de Deus na concretização, na realização da doutrina espírita aqui. Ou seja, não foi aquela coisa né, que usa assim na tradição, então nos livros infantis, etc., né, o raio caiu, um raio direto, uma coisa pronta, direto, foi mandada de Deus aqui para a gente. Não foi isso. Vamos dizer assim, usar essa linguagem. Deus mobilizou os espíritos para que a sua lei, a sua ideia, o seu pensamento, a sua realidade se concretizasse aqui na Terra, né, através do Espiritismo, sobre as mãos de inúmeros cooperadores espíritos humanos. E ele fala, espíritos humanos desencarnados, né, e encarnados, os dois. E quem já estuda a obra espírita sabe que a revelação, ela se dá em diversos graus de evolução dos espíritos. Você tem mensagem de espíritos muito evoluídos, você tem mensagem de espíritos sábios, você tem mensagem de espíritos benevolentes, você tem mensagem de espíritos que se consagraram nos registros da nossa história, né, para os seus feitos, os seus marcos, etc. Você tem mensagem de espíritos medianos, você tem de espíritos de conhecimento, e você tem de espíritos assim infelizes, né, e de espíritos primários, de espíritos atrasados, etc. Você tem várias informações assim, né? Se alguém acha que está duvidando do que estou falando aqui, é só ler o livro dos espíritos, ver que ali a categoria daqueles espíritos que estou respondendo, e lá no Céu e Inferno você tem as partes em que espíritos inferiores eles estão sendo entrevistados por Allan Kardec, e eles estão contando a sua realidade. E esses espíritos também, gente, colaboraram com a ideia do espiritismo, com a revelação espírita, com todo esse conhecimento espírita, foram colocados ali. Então, ele não é um fundador, ele não é uma entidade como acontece em outras religiões que são fundadoras daquela corrente, daquela religião. Por isso que ele é impessoal. Ninguém no espiritismo fica venerando Allan Kardec, né? A gente respeita, faz homenagem, compreendemos o trabalho magnífico do codificador, mas ninguém faz homenagem santificante, né, idolatria em torno de Allan Kardec, correto? E outra coisa que ele fala, complementar e progressivo, ou seja, Kardec, quando ele percebeu todos os acontecimentos, ele viu que a obra não estava completa e era progressivo. Por que não estava completo? Porque era progressivo. Porque as revelações, elas são dadas à medida que a humanidade se melhora, à medida que a humanidade se torna mais sábia, à medida que a ciência dá subsídio para que aquela ideia seja aceita, aquela coisa se desenvolva. Por isso que ele disse, olha, coisas... Tenho certeza, gente, assim, é uma crença que eu carrego dentro de mim. Tenho certeza que Allan Kardec sabia de determinadas coisas, mas ele não foi autorizado ou não foi encorajado a revelar para a gente, a explicar para a gente, porque ainda não havia o tempo próprio, ainda não tinha sido amadurecida aquela ideia. Era preciso a ciência evoluir um pouco mais, era preciso a filosofia conquistar outras coisas mais também, como aconteceu no século XIX e XX, para que aquela ideia fosse mais aceita e assim o espiritismo tomasse mais corpo. Então, por isso que ele fala, complementar e progressivo. Primeiro, por não ser fruto de uma revelação de um só espírito, ou seja, não foi só um espírito que disse. Foi só um espírito? Não foi.
Leia o livro dos Espíritos, olha quantos Espíritos estão falando ali. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo, olha a Gênesis, olha quantos Espíritos estão ali dando mensagem. Então não é obra de um único Espírito, nem o trabalho de um só homem. Kardec é o codificador, ele montou uma equipe e ele teve que contar, por exemplo, dentro da equipe dele, com inúmeros médicos, inúmeros grupos mediúnicos, nos quais ele enviava carta com as perguntas e pedia para as pessoas anotarem as respostas, e ali ele fazia todo o trabalho. Kardec, gente, ele não pôde estar em todos os grupos, ao mesmo tempo, nem em vários tempos diferentes. Não era possível. Então o que ele fazia? Ele mandava lá um bloco, um caderno cheio de perguntas e pedia que as pessoas, alguém anotasse as respostas, e aí ele se debruçava. É aí que aconteceu aquela história que todo mundo sabe, ou pelo menos os espíritas mais experimentados sabem, que Kardec fazia a mesma pergunta para espíritos diversos, de reuniões diversas. Era um método para ver se alguém caía em contradição, se tinha alguma coisa errada nisso aí. Tá? A outra coisa que eu trabalho, e segundo, por ser complementação natural, expressa e lógica de duas primeiras grandes revelações divinas, a de Moisés e do Cristo. Terceira, porque, bem disse Kardec, ele jamais dirá a última palavra. Ou seja, Kardec, ao tempo de dizer, eu vou dizer a última palavra? Não. Que é até uma questão que eu vou falar mais à frente aí. Por que ele disse isso? Ele não poderia dizer. Mas Kardec percebeu, entendeu que a doutrina espírita era a terceira revelação. A primeira foi dada por Moisés, o Decálogo, os 10 mandamentos. Depois veio Jesus com o seu Evangelho, e do qual nós vamos falar daqui a pouco. Depois o próprio Espiritismo. Vai ver uma quarta, quinta, etc. A lógica diz que pode ser, né? Algumas fontes já disseram que alguma coisa no futuro irá acontecer a esse respeito. Vamos aguardar. Mas parece lógico, que é lógico é. Bom, dentro do aspecto das implicações do Espiritismo, vamos ver o aspecto científico, ou seja, de que maneira isso impacta a visão religiosa, a visão científica impacta no pensamento espírita. E aí ele fala, é ciência porque investiga, experimenta, comprova, sistematiza, conceitua leis, fatos, forças, fenômenos da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos humanos. Ou seja, o Espiritismo utiliza recursos da ciência para fazer o trabalho que a ciência faz na questão da investigação, da experimentação, em conceituações das leis, etc, das forças e tudo mais. Então ele usa vários métodos. Se não é aceito por A ou por B, aí é uma outra questão. Mas que ele usa os métodos, né? Continuando. Nas implicações do Espiritismo, nós temos um aspecto filosófico. É filosofia porque cogita, induz, deduz ideias, fatos e lógicas sobre as causas primeiras e os seus efeitos naturais. Ora, é uma coisa basilar, né, gente? É uma coluna, é uma das colunas de sustentação do pensamento espírita. Esse aspecto filosófico sobre as causas primeiras e seus efeitos. Até lá, né? Kardec, o tempo todo, ele fica trabalhando esses dois elementos, as causas e os seus efeitos. E ele leva essa ideia, justamente, ele coloca nas inúmeras perguntas dos espíritos. Ele está sempre perguntando sobre a questão da origem, da causa daquele acontecimento, daquele fenômeno, daquela informação que ele foi dada ali pelos espíritos. Ou seja, ele utiliza largamente o aspecto filosófico ali. Vocês podem observar, podem atestar ali. Generaliza, sintetiza, reflete, aprofunda, explica, estuda, discerne, define motivos e consequências, como os porquês de fenômenos relativos à vida e morte. É aqueles porquês. A doutrina espírita é famosa pelos porquês. Por que vivemos? Por que morremos? Por que temos tal vida? Por que outros têm vidas diferentes? Por que é assim? Por que é assado? Por que é dessa forma?
é o hábito nosso filosófico que está totalmente inserido na doutrina espírita com seu aspecto filosófico. É os porquês. Correto? Implicações do espiritismo no aspecto religioso. Talvez aqui no Brasil, para nós aqui, né, assim, nas nossas práticas, seja o mais evidente, assim, eu diria assim, com uma ascendência maior, né, com uma presença maior, o que vem da própria nossa natureza espiritual reencarnatória, de espíritos que falimos em outras religiões, e nós viemos agora no espiritismo para resgatar, né, para fazermos agora dessa vez corretamente aquilo que nós erramos nas outras denominações e no passado, muito provavelmente. Aqui religião, porque de suas constatações científicas e de suas conclusões filosóficas resultam no reconhecimento humano da paternidade divina e da irmandade universal de todos os seres da criação, estabelecendo desse modo o culto natural ao amor a Deus e ao próximo. Ou seja, na investigação que Kardec fez, usando método científico, usando filosofia, ele se deparava com a resposta sobre Deus. Deus como a fonte primeira, Deus como pensamento do universo, Deus como arquiteto do universo, Deus como criador do universo. E então ele viu que ali não tinha como fugir do aspecto religioso. O nosso religai, a nossa religião, aquilo que nos liga à fonte do nosso Criador. E não tem como fugir. Todos nós carregamos dentro do nosso espírito aquilo que a gente convencionou chamar de partícula divina, que é o elemento do nosso espírito que nos liga ao nosso Pai Criador, a nossa fonte, né? a nossa fonte que nos gerou. Nós viemos de lá, estamos a caminho dele de novo. Nós estamos num passeio de saiu para compreender, para entender, e nesse passeio que nós fazemos evolutivamente, é o passeio, na verdade, da gente se descobrir ele dentro de nós e revelar ele dentro de nós. Essas são as palavras, não são minhas próprias, tá, gente? É do espiritual, desse livro Universo Vita. Assim, ele fala assim, exatamente, acho muito poético, muito bonito, que Deus ele nos criou e nós estamos em busca, estamos retornando para ele nesse processo da evolução. Então é isso aí que Allan Kardec observou do Espiritismo, observou da colocação das respostas do Espírito, não tinha como não fugir de Deus. E aí dentro, que ele vai levar até o lado do aspecto cristão aí, é o lado da irmandade universal, de Deus, de amor a Deus e amor ao próximo, que vai levar os elementos morais do cristianismo. Então, Kardec percebeu, não tem como, gente, ele é uma religião, ele não pode ser tratado como uma filosofia qualquer, tá? E aí, o que tem a ver Jesus e o Espiritismo? Muita gente acha que não, mas tem tudo a ver. É só investigar que nós vamos encontrar as respostas. Está aqui, ó. Respondeu-lhes, declaro-vos que estes se calarem, as pedras clamarão. Está em Lucas, capítulo 19, versículo 40. Bom, pedras, gente, clamarão, ou seja, quando o sujeito lá naquela época, na Palestina, naquela região, e outros povos também da antiguidade, eles enterravam seus mortos, eles botavam aquela pedra, aquela lápide, e escreviam o nome da família dele, de onde ele está ligação. Então, quando Jesus fala isso, as pedras clamarão, ele está falando daquele espírito que foi enterrado ali. Ele voltará para lembrar. Ora, o que aconteceu com a doutrina espírita a partir do século XIX? Não são os espíritos de épocas recuadas, de vivências no cristianismo, principalmente, que voltaram para relatar, para dizer que estão vivos, para dizer que a vida continua. Então, irmãos, tem um outro aspecto também de Jesus do Espiritismo, que é o seguinte, ele falou o seguinte, Jesus,
Se me amais, aguardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei ao meu Pai, e ele vos ensinará os enviará a outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, e absolutamente o não conhece. Mas quando a vós conhecê-los, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que eu vos tenho dito. Ora, gente, não é exatamente o que o Espiritismo faz? Esses espíritos estão com a gente, agora a gente sabe que eles existem, nós temos recursos para entendê-lo, para comunicar com segurança com eles, pegar informações importantes, fundamentais para a nossa vida, e ele estará aqui, como ele fala, que é o trabalho que esses espíritos sempre fazem, é recordar. O que ele faz mais de recordar sobre as lições de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus e sobre os outros aspectos da história? Não são eles que fazem? Então aí, gente, eu coloco essa página aqui de João, capítulo 14, versículo 15 ao 26, para pesquisar e para refletir sobre isso. E finalizando, né, tem os fundamentos do Espiritismo. E o Espiritismo, ele como toda religião, toda doutrina, né, toda coisa, tem os seus fundamentos, tem os seus elementos básicos, que senão não forma uma doutrina. Então o Espiritismo não poderia fugir disso. Segundo os estudiosos, segundo os entendidos, ele tem como o primeiro fundamento a existência de Deus. Ou seja, a doutrina espírita não abre mão disso. Nós cremos em Deus. Nós somos uma religião que acreditamos na paternidade divina. Não somos uma religião agnóstica, nem ateísta, nada disso. Nós acreditamos em Deus. O segundo fundamento é na imortalidade da alma. Outro elemento que nós não abrimos mão. É na sobrevivência do espírito após o fenômeno da morte. O espírito não morre, nunca morrerá, ele é imortal. O que se transforma é apenas o corpo que ele se reveste para estar aqui no nosso mundo. Ok? O terceiro elemento é a famosa pluralidade das existências, das encarnações. Ou seja, o espiritismo é outro elemento que ele não abre mão. Ou seja, todo espírito reencarna, ele vem de longo processo de reencarnações. Até Jesus, num outro tempo muito recuado, ele também teve seus ciclos de reencarnações. Ele não é um ser do privilégio, tá? Porque privilégio no reino divino, no pensamento de Deus, não existe. Então, as pluralidades da existência seriam essas inúmeras encarnações que todos nós temos. E teremos ainda mais outras. A pluralidade dos mundos habitados, ou seja, existe vida em todos os quadrantes do mundo. Né? Existe vida aqui no nosso mundo material, existe vida nas dimensões próximas da Terra, né? Nas dimensões espirituais, mais além, mais para baixo, em outros planetas, na galáxia, etc, etc, etc. O espiritismo é assim. A outra questão é a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a mediunidade. Nós acreditamos na comunicação. E como observação, ou seja, eu colocaria dois elementos também que não podem faltar nessa observação dos fundamentos, que é o conceito de evolução e as suas consequências morais. O espiritismo é uma doutrina de consequências morais. E a evolução que daria talvez o diferencial da doutrina espírita em relação às outras religiões. Nenhuma outra religião que eu conheço fala de evolução. O espiritismo é sentado na evolução, é montado na seleção, ele é instrumentalizado na evolução. Então é isso, meus irmãos. Foi muito bom estar com vocês. Espero que a gente tenha aprendido um pouco mais, refletido um pouco mais, e que Jesus abençoe na nossa caminhada. Eu farei a nossa prece de encerramento
e desde já dedico um caloroso abraço aos corações de todos os irmãos e que a gente possa caminhar junto no enfrentamento, principalmente do nosso eu inferior, né, das nossas dificuldades inferiores, para a gente que possa se tornar um espírito melhor a cada dia, melhor espiritualmente, tá? Moralmente falando. Então vamos lá, fechando nossos olhinhos, colocando Jesus na nossa tela mental, a dizer com ele: querido Jesus, amado governador espiritual do nosso planeta, queremos primeiro agradecer por nos envolver, por nos proteger, por nos abençoar. Peço ao Senhor que abençoe a todos os nossos irmãos espíritas. Peço também que abençoe todos os nossos irmãos também de outras denominações religiosas. E peço ao Senhor que fortaleça o coração dos nossos irmãos que estão distantes de qualquer religião sadia. Eles precisariam encontrar o Senhor da vida. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelas casas que nos apoiam. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado pelo mundo espiritual que nos ajuda e que todos possam ter uma boa semana. Que assim seja.